Paz do Senhor a todos, boa noite. Bom, vamos lá, vamos dar início então. Nós vamos orar ao Senhor nesta noite, vamos estar dando início então a mais um culto de ensino do Ministério Trabalhadores da Última Hora. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai, nós nos colocamos diante da Tua santa presença. Senhor, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome por esta quarta-feira, por este dia que o Senhor nos deu. Ó Senhor, vem sobre nós com a Tua graça, com o Teu amor. Ah, Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, este culto de ensino da palavra e Te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, através da internet, chegando, Senhor, no lar dos nossos amados, dos nossos irmãos, Pai. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Ó Senhor, porque tudo aqui que nós fazemos, ó Pai, é de coração, é por amor à Tua obra, Senhor, para que a Tua igreja seja mantida, Senhor, na comunhão, ó Pai. Em nome de Jesus, recebe o nosso culto nesta noite, Senhor, porque o fazemos para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Seja, Senhor, o Teu Espírito aquele que nos guia neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, eu digo amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor nesta noite. Eu quero, antes dos louvores, dizer para você que não tem podido participar nas segundas-feiras, né? Nós não temos podido participar do culto de oração na igreja, mas ó, fique em paz, tá aqui, né? Todas as segundas-feiras eu tenho apresentado ao Senhor o nosso caderninho de oração, as famílias, tá aqui, ó. Amém? Em nome de Jesus. Então fica tranquilo. Segunda-feira nós tivemos culto aqui no nosso lar e na oração nós apresentamos aqui o caderninho. Então vamos louvar ao Senhor nesta noite. Glória a Deus.
Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você que está nesse estudo conosco, fique aí juntinho da gente até o final deste culto, né, onde estaremos passando alguns avisos importantes que você realmente precisa saber. Nós estamos, uma novidade, né, nós estamos com o nosso canal do Ministério Trabalhadores da Última Hora agora no YouTube, né? O nosso canal é Ministério Trabalhadores da Última Hora. Você procura a nossa página, se inscreve, ativa o sininho para você receber as nossas notificações conforme a gente for colocando alguma coisa nova. E este culto de ensino, vou pedir para o Otávio, depois que nós terminarmos a nossa live pelo Facebook, colocar o nosso primeiro vídeo, que será esse culto de ensino, também transmitido pelo YouTube, porque a maioria, sim, a maioria não, mas muitas pessoas não têm página no Facebook, então nós resolvemos criar esse canal do nosso ministério que facilita bastante para os irmãos, amém? E os irmãos continuem nos dando feedback, o som está chegando bem no celular, seja, né, muito bem-vindo você que está entrando agora. Hoje eu falava nos grupos do WhatsApp, né, as pessoas, eu vejo muitos comentários, não só do ministério, mas eu digo da igreja em geral, ai que saudade de estar com a igreja, que saudade de estar com os irmãos. Então, o Senhor nos proporciona nesse momento essa transmissão pela internet, não só do nosso ministério, mas muitos ministérios estão fazendo a mesma coisa, porque é uma forma de nós mantermos a igreja ligada à palavra e à comunhão, né? Então, essa é uma oportunidade. Ligue para os seus irmãos. Olha, nós estamos já começou a nossa live, já estamos entrando agora no momento do ensino da palavra de Deus. Amém? Vamos lá, então. Pegou sua Bíblia? Vocês estão vendo que hoje nós fizemos um cenário diferente, porque eu falei estudo, né? A gente que tem o seminário na quarta-feira, nós estamos acostumados a anotar, nós estamos acostumados na igreja a gente até posiciona às vezes as nossas Bíblias sobre as mesas. Então, é realmente um momento de estudar a palavra do Senhor. Então, eu te convido, né? Posicionar aí o seu laptop, o seu celular na sua mesa, e com a sua família, como eu estou com a minha família aqui agora, e pegar a sua Bíblia, pegar o seu caderno, pegar a sua caneta, e nós começaremos então com este culto de ensino. E se você tiver alguma dúvida ou questionamento, pode digitar rapidinho aí, que os irmãos que estão aqui acompanhando essa live comigo, eles me passam, e na medida do possível a gente vai respondendo os irmãos, tá bem? Lembrando que o culto de ensino é um culto interativo, mesmo através desta live, você pode perguntar, você pode questionar, participar, não termine essa transmissão com dúvida, não fique com isso na sua cabeça, né? Se nós tivermos a oportunidade de esclarecer, ou então abrirmos abrirmos aí um outro ensino sobre o questionamento dos irmãos, assim o faremos futuramente, amém? Vamos lá, então, pedir para a irmã Isabelle pegar aquele cálice para mim, por favor. Aquele cálice no nosso armário, por favor, Otávio, pega para mim. Quero mostrar algo para vocês e nós daremos entrada, então, já no primeiro slide desta noite, amém? Eu quero que você vá comigo, nós faremos esse pequenininho, o menorzinho de todos. Obrigada, um só, tá bom? Por favor. Não sei se eu vou conseguir mostrar a imagem para vocês. Me dá esse mousepad aqui. Me dá esse mousepad aqui. Estou muito bem. Ó, vamos lá? O Otávio tá no retorno aí para mim. Tá dando para ver, Otávio? A imagem? Tá dando? Aproximo ou afasto? Vou puxar no zoom. Quer puxar no zoom ou quer que eu aproximo? Então, nós temos aqui um cálice, né? E eu vou pedir para o irmão Otávio, então, colocar para nós os 4 cálices da promessa de Deus. Entramos aí com os 4 cálices da promessa de Deus? Amém. Os 4 cálices da promessa de Deus, você vai encontrar as 4 promessas do Eterno no livro de Êxodo, né? Vamos lá, Êxodo, a referência é Êxodo 6, e nós vamos ler somente os versos 6 e 7.
e depois eu explico por que eu estou fazendo essa leitura com vocês hoje, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou com uma versão, de repente pode haver uma pequena discrepância com o que você tem aí no slide, mas não tem problema. Diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Então você perceba a imagem de 4 cálices, o que eles representam, as 4 promessas do Eterno. Essas promessas estão aqui, nesses 2 versículos que nós lemos. Diz assim, o Eterno diz, eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. 1. Vos livrarei da servidão. 2. Vos resgatarei com o braço estendido. 3. E tornar-vos-ei meu povo. 4. Então, os judeus, eles celebram as 4 promessas com os 4 cálices. Pastora, por que você está falando dos 4 cálices hoje? Hoje, a partir do pôr do sol, começou então a semana da festa da Páscoa para os judeus, tá? Hoje, dia 14, né? O mês de Nissan, o mês de Abib, que é o mês de abril, é considerado o primeiro mês judaico do calendário judaico. Por quê? Isso tudo foi instituído pelo próprio Deus, tá? Pelo próprio Deus. Nós vamos estudar hoje, então, sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa, é isso que nós estaremos falando. E por que eu trouxe os 4 cálices? Porque hoje, né, no romper do dia, começou, então, a Pessá, né? A festa da Páscoa. A Páscoa não é uma festa cristã, a Páscoa é uma festa de origem judaica. E o que você precisa entender é que a Páscoa foi uma festa, foi uma ordenança divina. Adonai, nós vamos estudar isso hoje, no Êxodo ele vai instituir a Páscoa, amém? Então, mas por que os cálices? Quando você ouvir falar dos 4 cálices, é isso, são as 4 promessas do Senhor ao povo dele, né? Então, que se encontra aqui em Êxodo 6, tirarei debaixo das cargas do Egito, livrarei da servidão, resgatarei com o braço estendido e serei o vosso Deus, e tornarei vocês o meu povo e serei o vosso Deus. Esta daí é a promessa do Eterno ao seu povo. E hoje, então, deu-se início à Páscoa, tá? A Páscoa da palavra, no hebraico, é Pessar. O que significa Pessar? Pessar, assim, se nós formos aproximar ao verbo passar, do hebraico, quer dizer saltar, né? Passar por cima. Se nós formos entender isso, nós vamos fazer a leitura oficial dessa noite vai explicar o que seria o passar, o saltar, né? Nós vamos entender bem isso. Porém, a Páscoa hoje para o judeu, ela é sinônimo de liberdade, tá? E não digo uma liberdade individual. A minha liberdade, eu posso fazer o que eu quero. Liberdade é eu poder fazer o que eu quero, né? Sem dever satisfação a ninguém. Não é essa liberdade. É a liberdade conjunta. Porque o Senhor libertou, não foi somente Moisés que ele liberta ali no Egito, ele liberta um povo. Então é uma liberdade conjunta. A liberdade de que onde termina o meu direito, começa o seu, né? Então nós vamos entender tudo isso nesta noite, que a Páscoa é sinônimo de liberdade. Então nós vamos agora caminhar ainda neste mesmo livro do Êxodo, nós vamos caminhar até o capítulo 12, tá? E, como eu gosto de contextualizar os irmãos na história, vamos explicar aqui, antes de entrarmos neste capítulo 12, o que estava acontecendo. O povo de Deus, né, estava cativo no Egito há mais ou menos 400 anos. 400 anos de jugo e de escravidão. E Deus levanta um homem, não é? Que foi o resgatador do velho, né? Do Antigo Testamento. O nome dele, todos nós sabemos, Moisés. Então Moisés aqui é levantado para tirar esse povo deste jugo. Ele vai ser a pessoa, o instrumento mais importante do Antigo Testamento, porque ele é quem conduz o povo à liberdade. Então, como a palavra do Senhor diz que Deus endureceria o coração de Faraó, né? Faraó era o rei,
do Egito. Faraó é um título, quer dizer rei. E aí Deus endurece o coração de Faraó e estava acontecendo o quê? As pragas. As pragas, irmãos, elas não foram rápidas, não. A gente está passando por esse processo de coronavírus, né? E a gente não vê a hora desse isolamento social acabar. Nós estamos assim, né? Existem pessoas que já estão assim desesperadas para poder sair, visitar um parente, voltar à sua rotina, voltar ao seu trabalho. As pragas, irmãos, da primeira à última praga levou 2 anos. 2 anos as pragas sobre o Egito. Então você imagina, né, o que esse povo não passou. Então, quando nós vemos que chega na 9ª praga, o coração de Faraó ainda está endurecido, e aí Deus fala a Moisés assim: ó, Moisés, eu vou agora trazer a última, né? Eu vou trazer a última praga, e você vai ver agora no capítulo 12 tudo que vai suceder. Então, Deus vai instituir a Páscoa no momento mais terrível da última praga, né, que foi a pior praga, que foi a praga que então mexeu realmente na vida dos primogênitos. E principalmente, né, Faraó tinha ali o seu filho primogênito, e a gente já sabe o desfecho disso tudo. Mas então eu quero que você entenda, né, a Páscoa é domingo que vem para nós cristãos, né? Nós celebramos a Páscoa agora domingo que vem. E nós estamos vivendo o pior período da humanidade. Em toda a minha vida, né? Eu já passei dos 40, mas em toda a minha vida eu nunca vivi um período tão triste. Eu nunca vi assolação tamanha sobre a face da terra. E a Páscoa é domingo, e hoje a Páscoa começa para o judeu, né? Hoje começa o jantar da Pessá. E eles vão ainda por mais 7 dias. Porque você vai ver que Deus assim ordena. A festa dos pães asmos, elas seguem logo subsequente à Páscoa. Então vamos lá, confira comigo então a leitura em Êxodo 12, vamos começar. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, presta atenção nas características do cordeiro, sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará, ou seja, sacrificaria esse cordeiro no crepúsculo da tarde. Então é hoje, a quarta-feira que eu estou falando para vocês. Esse ato deveria estar acontecendo hoje, né? Aqui Deus fala o 14º dia. Então esse é o dia principal que está acontecendo hoje para os judeus. Vamos lá, continuando. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então o Senhor já manda pegar aquele sangue e passar nos umbrais das portas. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, e a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. E o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis, ou seja, não tem que tomar parte no outro dia, desprezar aquilo, jogar fora. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-los-ei à pressa, e é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei, olha só, passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue
vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Ó, passarei por. Lembra que eu falei do que era pesar no começo? E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, ou seja, memorial, algo que tem que ser feito. E o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias, por isso que eu falei, começa hoje e vai 7 dias. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao 7º tereis santa assembleia, ou seja, o ajuntamento do povo para que se fosse feita a solenidade. Nenhuma obra se fará nele, ou seja, não era para fazer nada nesses dias solenes. Exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardarei esses dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Depois, 18. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento. Olha o Senhor replicando o que já havia dito. Não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Tanto o peregrino, tá falando que não é só o judeu, como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomais cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de ensopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras. Com o sangue que estiver na bacia, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Que nos parece isso, hein? Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, passará por ela, passará por cima dela, vai pular aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. 25. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito, ou seja, quando o Senhor nos tirar daqui, nós permaneceremos fazendo este cerimonial, este memorial, este ritual. Quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Responderei, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou das nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim o fizeram. Então, nós vamos ficar basicamente nessas leituras de 28 versos, amém? Muita coisa, antes de eu falar, acabou se explicando na leitura, né? Então, a gente vai explicar melhor. Então, a 10ª praga vai ser lançada, que é a morte dos primogênitos. Vem o Senhor e fala, olha, eu vou passar pelo Egito essa noite, porque essa noite eu vou livrar vocês desse jugo, né? Vou levar vocês embora deste lugar. Só que antes disso, vocês vão ter que fazer exatamente isso, e aí você leu comigo detalhadamente, né? O Senhor nunca deixa brecha nenhuma. Ele começa a falar que tem que se pegar um cordeiro, né? E a Bíblia, ela é totalmente linkada, ela é totalmente conectada. Este cordeiro, né?
Deus, o Eterno, nosso Pai, ele não faz nada por acaso. Nada que Jeová faz é ao acaso. Perceba que quando ele institui a Páscoa, ele já estava neste período de 400 anos de escravidão e até culminar, né, na instituição dessa Páscoa, já havia um plano de redenção apontando lá para Yeshua. A Páscoa é exatamente uma analogia ao Messias. Este cordeiro é Cristo. Tudo aqui é muito simbólico. A Bíblia é toda simbólica, é muita simbologia. Então ele fala, vocês vão pegar esse cordeiro, vocês vão imolar e dele vai sair sangue. E o sangue do cordeiro, né, aspergido nos umbrais, na verga da porta da casa, né, trará proteção, porque quando eu passar e eu vir o sangue, eu passarei por cima. E a morte, né, e essa 10ª praga não entrará na sua casa. Como diz o salmista, né, praga alguma chegará à tua tenda, porque nós precisamos ter o sangue do cordeiro, né? Este sangue maravilhoso, simbolizado aqui lá no Êxodo, 3.500 anos antes do Messias, 3.500 anos, né? Olha como esse Deus é conexo, né? Ele não faz nada ao acaso. E aí ele fala, separa isso, e aí vem uma coisa importante, ele fala assim, vocês não vão comer nada que tenha levedura. O pão que vocês vão comer é pão sem fermento e ervas amargas. Por que as ervas amargas? Para lembrar o tempo de sofrimento no Egito. A Páscoa tinha que trazer a memória, na hora que eles estivessem ceando, trazer exatamente a memória todo esse período de escravidão, de sofrimento e de jugo. Né? E o que é o pão asmo? Agora eu vou colocar para vocês uma imagem, né, da ceia, de alguns ingredientes que foram citados aqui pelo Senhor. Essa imagem nós já temos em tela? Amém. Então preste atenção aí, você tem um prato e nesse prato nós vemos um pedaço de osso, né? Você lembra que nós passamos a leitura, foi muito extensa, mas quando ele manda aproveitar todas as partes daquele cordeiro, ele fala da perna. Você percebeu? Ó, no 9, não comereis animal cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Então, este osso, ele lembra exatamente isto. Esta parte do Êxodo aqui. E aí você vai ter o pedaço, a porção das ervas amargas, e você vai ter também aí o pão asmo. Pastor, o que é o pão asmo? O pão asmo, ele é um pão que não vai levedura, tá? Por quê? Quando você vai fazer um pão, você coloca lá o trigo e tal. Para que aquela massa cresça, você precisa colocar um ingrediente que nós chamamos de fermento. Esse fermento vai ativar, né, uma levedura na sua massa e isso faz crescer. Este fermento tem sentido negativo, tá? Não é o fermento do crescimento do evangelho, da propagação das boas novas do Senhor, não. Esse fermento aqui, Deus manda o povo tirar. E nessa semana que os judeus estão celebrando a Páscoa, o que eles fazem? Eles tiram mesmo da cozinha, da casa, todo alimento que produz levedura. Acho que são 5 tipos de semente. Eu acho que a aveia, o trigo, eu não vou saber dizer para vocês, mas se alguém pesquisar e quiser jogar para a gente agora nos comentários, como é uma aula, não é uma pregação, e nós estamos esperando exatamente os comentários dos irmãos que estão participando conosco, quem achar, são 5 tipos de sementes que fermentam. Eu lembrei só de 2, é o trigo e a aveia, mas tem mais 3, tá bom? Algumas dessas sementes acho que nem são comuns aqui no continente americano, tá ok? Mas amém, isso não é importante. Então o que o judeu faz nesse período? Ele tira essas sementes e nada que é produzido através dessas sementes deve ser feito nesse período. Não pode, né? Porque o Senhor assim ordenara. Tira do meio de vocês. Porque esse fermento, o que ele significava?
nós temos a imagem com a simbologia do fermento. O cordeiro, se não tiver, não tem problema, deixa na imagem, na imagem que tem sobre o cordeiro. O cordeiro, a simbologia é do próprio Jesus, né? Os pães asmos sem fermento, acabei de explicar para vocês, porque o Senhor manda tirar o fermento do meio, que não podia. Se fosse encontrado, a palavra diz que essa pessoa tinha que ser tirada do meio de Israel, né? Então, nessa imagem, você vê aí, né, claramente que tem no cantinho um pão. Ele até tem uma aparência meio estranha. Por quê? Porque não houve levedura. O pão não desenvolveu, ele não desenvolve massa, né? Então, o que nós temos? Que esse pão ele é sem fermento, o cordeiro é o próprio Jesus Cristo, e as ervas amargas, elas lembram o sofrimento do povo de Deus na escravidão. Falando do fermento, esse fermento tem sentido negativo. Se você quiser anotar, esse fermento ele simboliza pecado, ele simboliza maldade, ele simboliza as más intenções do nosso coração e a malícia, tá? Esse fermento, ele tem esse sentido negativo, de mal, de pecado, das más intenções que nós, seres humanos e pecadores e falhos, temos, né? Então, nessa semana, por exemplo, o judeu, ele não vai trabalhar somente a questão física, mas muito mais a questão espiritual. Amém? Então é isso, mostrando essa imagem para você, que nós colocamos esse prato com esse pedaço de osso, com o pão e as ervas amargas, para que você entendesse o que o Senhor manda este povo fazer, tá ok? E a simbologia de tudo isso. Você não pode esquecer de forma nenhuma, a Bíblia está conectada, e essa conexão de Êxodo 12, ela está lá, né? Está lá em João, capítulo 1, que eu quero ler com você agora. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1. Só um instantinho, vamos lá então, né? Você que está com a sua Bíblia, vai comigo. Evangelho de João. Yohanan diz assim, eita nós. Quem é esse João? Primo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Figura mais importante, não é? Diz que dentre os nascidos de mulher não houve ninguém mais importante do que João. Vamos lá. Vamos então, João 1, verso 29. Vamos fazer essa leitura? Diz assim. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastora, no que nós vamos conectar isso a Êxodo? Primeiramente, João reconhece que Jesus era o Cordeiro de Deus, né? Aquele Cordeiro que o Senhor institui em Êxodo 12. Separem aí um Cordeiro. Que tira o pecado do mundo. E o que nós falamos que era aquele pão asmo? Né? Era um pão sem fermento, porque o fermento simbolizava pecado, malícia, né? As más intenções, a maldade, né? E aí diz que esse Jesus, ele veio exatamente para perdoar, né? Para tirar o pecado do mundo. Então, nós colocamos essas imagens justamente para você entender que o cordeiro, né? Aquele cordeiro que Deus fala, pega sem defeito, né, sem defeito, este cordeiro, depois a gente traz ali a simbologia da cruz, né? Este cordeiro seria ali Yeshua sendo crucificado, morto. Em que período Jesus foi crucificado? Exatamente às vésperas de Páscoa, né? Na Páscoa, o judeu tinha por hábito, os romanos tinham por hábito soltar um bandido, e aí nós conhecemos que fica ali aquela votação entre Jesus e Barrabás, né? Então a gente sabe que a morte de Cristo acontece exatamente neste momento de Páscoa, quando o Senhor celebra ali com os seus discípulos a última ceia.
Então, tudo está muito conectado, muito conectado. E quando eu falei para vocês que a Páscoa, né, a Pessá do judeu significa liberdade, né, tem mais sentido de liberdade, ao invés hoje de dizer ou saltar ou pular por cima, para eles hoje tem um sentido muito forte de liberdade e liberdade conjunta, né, de um povo. O que Jesus fez? O que esse cordeiro imolado, esse cordeiro que foi levado mudo, esse cordeiro que foi levado mudo, né, à cruz do Calvário, o que ele fez? Né? Diz que foi ali crucificado para que os nossos pecados fossem redimidos e que nós fôssemos livres do pecado. Livres. Ou seja, a morte de Jesus Cristo nos trouxe liberdade. E quando eu falo liberdade, não é somente a liberdade individual, mas a liberdade de um povo. Todos nós temos o privilégio de sermos libertos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, tem que ser por Jesus, né? A nossa Páscoa hoje é Cristo. A nossa Páscoa é Cristo. Por exemplo, domingo agora, se nós não estivéssemos nesse período de isolamento, de quarentena, muitas pessoas o que? Se reuniriam, né? O que as famílias fazem? Preparam um almoço especial, se juntam, por quê? O que Deus fala? Separa um cordeiro e reúnam as famílias. Se a família for muito pequenininha e perceber que o animal é grande, chama o seu vizinho mais próximo, chama seu irmão e faça a ceia com ele. Né? E é o que nós faríamos no domingo. Nós nos juntaríamos, se possível, em alguns membros de nossa família ou irmãos da igreja e teríamos o nosso almoço de Páscoa, né? Porque a Páscoa cristã ficou ali estabelecida somente no domingo, né? Porque acredita-se desde os primeiros séculos, né? Quando aí instituiu-se o cristianismo como religião, coloca-se ali a Páscoa como o domingo em que Jesus ressuscitou, né? Acredita-se que Jesus tenha ressuscitado no domingo, então a Páscoa é tudo meio que para coincidir, né? Então a nossa Páscoa é no domingo. Mas então é isso, só para você entender. Esses 7 dias que começou hoje, é uma semana muito importante, que nós devemos respeitar, né? Porque a Páscoa não foi instituída só para judeus. Se nós pudéssemos fazer, né? Seria bom nos livrarmos, mas a gente pode fazer no sentido espiritual, né? Tirar de nós pensamentos maldosos, tirar de nós a malícia, tirar de nós as más intenções, voltarmos os nossos corações, né? Nunca é bom olhar para o passado, o pastor Pedro até costuma dizer, olhar para o passado, olhar para trás, pensar em voltar, em regredir, nunca é bom, mas olhar para o passado, pensando na morte vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é algo bom. Né? Então, que os nossos corações possam se lembrar hoje do sacrifício de Cristo. Que domingo, ao você realizar a sua ceia de Páscoa, ou seu almoço de Páscoa, você possa ter essa intenção verdadeira no seu coração. Né? E aí, o apóstolo Paulo, já com a igreja de Coríntios, aí você fala, mas pastora, Coríntios não eram judeus? Não, a igreja de Coríntios, a igreja do primeiro século, era basicamente de gregos. E eu vou mostrar para você que nós também seria correto nós termos esse momento de Páscoa, né? Que fica difícil nós guardarmos 7 dias, porque a nossa cultura ocidental é muito diferente, né? Mas vamos prestar atenção nessa leitura que nós vamos fazer, porque o apóstolo Paulo, ele fala exatamente da Páscoa à igreja de Corinto. Abra sua Bíblia nas cartas de 1 Coríntios, pedir para o nosso irmão Otávio, então, que nós vamos estar lendo, fazendo essa leitura. Lembrando a você que domingo, além de Páscoa, é a ceia do Senhor, né? É bênção dobrada para as nossas vidas. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler somente os versos 7 e 8. Paulo falando através de uma carta à igreja de Corinto. Diz assim:
lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, né? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, tudo aquilo que havia sido ensinado, né? Os judeus tinham a prática daquele pão asmo, mas ele fala, vamos renovar isso, né? Vamos fazer novo, porque a partir do momento em que o véu se rasga, tudo se faz novo. E esta é uma igreja novinha, está engatinhando, e ele já começa a ensinar exatamente as diretrizes da Páscoa, e ele continua dizendo assim, como sois de fato sem fermento. É aquele mesmo fermento ruim que eu falei para vocês. Ele está dizendo que esta igreja é sem fermento. Olha que bênção, né? Um pastor poder dizer à sua igreja, vocês estão livres do fermento da malícia, da contenda, da discórdia, da maledicência, das más intenções. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Pronto! João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fizemos aí uma midrash, né? Já trouxemos Êxodo para João e agora trouxemos Êxodo para Coríntios. Olha só, né? Porque Cristo, o vosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E diz o 8, por isso celebremos a festa. Ele está falando, celebremos a festa. Para gregos, não é para judeus, não é para gregos. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos ou glória. Pega o final desse versículo, meu amado. E sim com os asmos da sinceridade e da verdade, né? Eu vejo as pessoas falando, ai, que saudade dos cultos, né? Eu vejo quando eu assisto as lives de outros cultos também, porque tudo soma na vida da gente. Eu vejo as pessoas falando, ai, pastor, que saudade, ai, que vontade de abraçar meus irmãos. Eu quero ver, irmãos, asmos de sinceridade. Quando houver um decreto, os irmãos podem se ajuntar, as igrejas podem abrir as suas portas, podem se aglomerar novamente. Eu quero ver os asmos da sinceridade e da verdade, não é? Porque para muitas pessoas nada mudou, né? Com relação ao culto, com relação ao sacrifício, com relação ali a Hebreus, Romanos, apresentar, rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que esse é o vosso culto racional. Então eu sei que existem, principalmente nas igrejas grandes, que você mal conhece, às vezes, aquele irmão que está sentado ao seu lado, né? Pessoas que ficam muito tempo sem ir na casa do Senhor. Então, quando nós tivermos novamente a benevolência do Senhor, o privilégio de estarmos na congregação, eu quero ver os asmos de sinceridade, de verdade, né? Porque às vezes nós procuramos levar aos irmãos e a gente vê que nem todos estão realmente interessados em ouvir a palavra do Senhor. Aqui em casa, por exemplo, o que mudou? Mudou a nossa rotina. Nós íamos à igreja várias vezes na semana, chegávamos tarde e tudo mais. O que mudou? Que antes a gente ia de segunda, quarta, sábado, domingo pela manhã, domingo à noite, às vezes sábado à noite, sábado o dia inteiro, depois da ceia, na terça-feira tem oração de obreiros, quinta-feira no final do mês tem oração de missionários e mocidade. O que mudou para nós? Que agora todo dia da semana a gente tem reunião aqui em casa, né? Por quê? Porque a gente precisa buscar. A gente precisa buscar. Domingo é Páscoa. Mas hoje você já começa a ter esse pensamento em você. Eu preciso trocar o pão fermentado pelo pão asmo. Eu preciso trocar, né, o coração com jactância, com malícia, que está distante do Senhor, que está distante da palavra, porque às vezes tem pessoas que nesse período de isolamento nem abriu a sua Bíblia para meditar na palavra do Senhor, nem dobrou os seus joelhos para buscar a face do Pai. Eu digo isso de forma geral, as igrejas no Brasil, né, onde estamos sendo assolados por uma praga, porque para mim esse Covid-19 é uma praga, e bem em épocas de Páscoa. Muito se assemelha à última praga que o Senhor lança ali no Egito, né? Quando ele institui a Páscoa, bem no momento mais crítico, que é o que nós estamos vivendo. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, que o sacrifício desse cordeiro imolado, Jesus Cristo, que pega esse sangue, passa realmente,
sabe? Não só nos umbrais das suas portas, mas no seu coração. O sangue de Cristo ele tem que nos purificar deste pecado. Porque quando Deus passar, quando o juízo passar, e nós estamos vivendo um momento de juízo através dessa peste, através desse vírus, que simplesmente você possa sair, né, pulando, como Miriam, quando Miriam atravessa ali o mar vermelho, diante de toda aquela perseguição noturna, porque esse povo sai à noite, lá em Êxodo o Senhor fala, come apressado, não é aquela ceia assim, vou ficar aqui 1 hora me deliciando, não, come à pressa, ele fala, come à pressa, porque hoje ainda eu vou tirar vocês disso, e a fuga não, mas a saída do povo de Deus, ela se dá nesse período de noite e madrugada. E quando o Senhor, ele passar, que ele veja no seu coração, um coração realmente transformado pelo sangue de Cristo, que a cruz de Cristo, ela possa ter significado na sua vida, que o sangue derramado naquela cruz possa ter significado na sua vida. A cruz, ela nos mostra, nos leva ao sacrifício de Jesus Cristo. Mas o sangue do Senhor Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Então, domingo é a Páscoa, né? Eu espero, assim, que essa mensagem, quando eu estou estudando a palavra do Senhor, se algo me parece muito difícil, irmãos, eu tento trocar em miúdos para que eu entenda. Porque se eu não entender algo, de forma nenhuma eu vou passar aquilo de qualquer jeito para a igreja, porque eu sei que se você não entender é mais difícil, né? Eu ter que reexplicar para você num outro momento, porque essa febre desse momento aqui, ela vai passar. Então, eu não sei se ficou claro, né? Os 4 cálices das 4 promessas em Êxodo 6, a Páscoa do Senhor, no momento em que ele vai lançar a última praga em Êxodo 12, né? A simbologia de cada alimento, a parte do osso ali representando aquele cordeiro, que todas as partes deveriam, até a coxa, tudo deveria ser degustado. Por que nos reunimos em família? Por que nos reunimos em irmãos, às vezes, para cear a Páscoa? Porque o Senhor fala, se for muita comida, chama seu vizinho, chama seu parente, né? Que mais? João faz referência a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Paulo ensina ali os cristãos do primeiro século a celebrarem a Páscoa do Senhor. Celebre a Páscoa do Senhor, né? Todo ano é uma fissura por ovos de Páscoa. E hoje eu tenho visto, irmãos, empresas de chocolate desesperadas, porque as vendas que tantos projetos, né? Esses dias eu recebi um WhatsApp de uma empresa que eles estavam com 6 toneladas de chocolate. Os sócios estavam em verdadeiro desespero para vender ovos de Páscoa. Aí eu pergunto para você, né? Estamos vivendo ou não um momento de crise? Sim. 6 toneladas de chocolate, você imagina o que é isso? Então todo ano é aquela fissura, né? Aquela correria para comprar ovo, para dar ovo. E esse ano? Né? E esse ano? Tem pessoas idosas que gostariam de dar os seus ovinhos para os seus netos. Os ovos para os netos não podem nem ir ao mercado, porque são pessoas que fazem parte do tal grupo de risco. Quantos planos, quantos projetos, mas em nome de Jesus, né? O sangue do Senhor esteja no seu lar, né? Que você permaneça enquanto nós estamos passando por esse período na sua casa, esse período de isolamento, que você possa realmente, essa semana, estar pensando sobre o sacrifício de Cristo. Fala, Senhor, eu quero o asmo, eu quero os pães asmos, porque neles não há levedura, né? Não há o fermento, mas não esse fermento ruim, o fermento da contaminação, né? O fermento que simboliza mesmo até a língua maledicente. As palavras de rancor e de ódio, que nós tiremos isso das nossas vidas em nome de Jesus. Que você possa trocar isso, né? Como disse Paulo aos Coríntios, pelo asmo da sinceridade e da verdade. Se algo ficou sem uma compreensão clara, se eu não fui concisa nesse estudo nesta noite, que você possa colocar algum questionamento, irmão Otávio? Alguém perguntou alguma coisa, fez algum comentário?
Os irmãos ficam tão quietinhos, né? Eu não sei se é para absorver, para não perder nada, mas amém. Que esta palavra possa ter trazido algo novo para a sua vida, né? Que você lembre que a Páscoa, ela é liberdade. Mas não a liberdade que, a liberdade só minha, faço o que eu quero, a hora que eu quero, não. É a liberdade do respeito, é a liberdade conjunta, que se eu faço algo que possa ferir o meu próximo, eu vou aprender dentro da palavra que eu tenho que mudar o meu comportamento, que eu tenho que mudar a minha atitude. Isso é Páscoa, é a liberdade conjunta. Que Jesus Cristo esteja nas nossas vidas nessa Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa. Amém? Em nome de Jesus. Bom, eu acho que, na verdade, se não há nenhum tipo de questionamento, nós vamos estar encerrando este estudo por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Curve a sua cabeça. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o insondável amor de nosso Deus e Pai e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus permaneça com todos vós e todos digam amém. 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 Fique na paz do Senhor.